Pessoal, como eu comentei na aula passada, nós vamos, né, estudar a ergonomia, e a ergonomia é uma ciência que a gente pode trabalhar através de diversas profissões, né? Então, não só a arquitetura trabalha com a ergonomia, como vários outros profissionais, né? Então, eu dei aula já na engenharia de produção, por exemplo, né? Eles têm a disciplina de ergonomia. Como eu disse, acho que na aula passada já para vocês, fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, né? Os engenheiros de um modo geral, todos podem trabalhar nessa área da ergonomia, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho do que é essa ciência, né, da ergonomia, de uma maneira mais abrangente, tá? Para daí depois a gente ir afunilando isso para a arquitetura. Então, hoje a gente vai entender, né, de onde veio esse termo, onde se pode atuar em relação à ergonomia, tá? Para que vocês tenham uma base aí não só, né, da ergonomia dentro da arquitetura, mas de uma maneira mais ampla e mais geral. Então vamos lá. A ergonomia, ela ela está muito mais próxima, né, do nosso dia a dia, do que a gente pode imaginar. Então, em tudo que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, a gente tem alguma relação com a ergonomia. Então, quando a gente está dirigindo lá, por exemplo, né, a gente tem uma relação de ergonomia. Eu acho que o carro, né, os automóveis, eles são um grande exemplo de produtos, né, que foram pensados ergonomicamente. Porque vocês podem perceber que no início, quando a gente começa a dirigir, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, porque não está acostumado. Mas depois que a gente aprende a dirigir, parece que aquilo sempre foi natural para a gente, né? Então, isso acontece porque a ergonomia daquela máquina, ela foi pensada voltada para o ser humano. Então, a gente consegue ali fazer uma adaptação do carro para a gente de maneira que a gente fique super confortável e dirija muito tranquilamente, né? Então parece que a gente foi feito para dirigir, mas na verdade é o contrário, né? O carro que foi feito para nós. Então é um grande exemplo do que é ergonomia, né? E ali no carro a gente tem vários ajustes, né? Principalmente em relação ao banco, né? Hoje os carros, né, têm ajustes lá para banco para frente, para trás, para subir, para descer. Tem o ajuste do volante, né, para cada pessoa. Então, isso ajuda muito nessas questões ergonômicas. Aqui também, né, quando a gente senta em qualquer superfície, né, nesse exemplo aqui, um banquinho, né, onde não tem apoio para as costas, a gente percebe que por um certo tempo a gente consegue manter uma postura, né? Mas depois as nossas costas vão cansando e a gente vai tomando essa posição mais arcada, né? Porque a gente não tem esse apoio para as costas num banquinho. Então, qualquer cadeira, qualquer banco, né, que a gente utiliza, ele tem alguma relação com a ergonomia. Às vezes pode ser uma relação não tão boa, né? Então eu percebo ali um desconforto, assim como em alguns casos são super bons, né? Então quando a gente pega aquelas cadeiras de gamer ou cadeiras, até algumas cadeiras de escritório, cheias de ajustes, né? A gente consegue adaptar totalmente a cadeira para nossa estatura, para a mesa que a gente vai utilizar, assim por diante. E aí, no nosso dia a dia, a gente percebe em algumas tarefas, né, algumas dificuldades, como por exemplo aqui, ó, a mulher está passando roupa lá, e aí, se a mesa de passar roupa for muito baixa, ela sente dor nas costas, né? Aqui ela tem uma mesa mais alta, com um apoiozinho ali para o pé, para ela ficar mais confortável. Até na aula passada eu perguntei para vocês da pia da cozinha, se vocês achavam baixa, se vocês achavam alta, se para vocês estava bom, porque nessas tarefas básicas do dia a dia a gente já percebe a ergonomia.
até mesmo, né, se a gente for pensando em tudo, né, o mouse que a gente está usando, o computador, tudo tem relação com a ergonomia, né? O nosso celular, ele precisa, né, caber na nossa mão, uma caneta, um lápis, né? Quando a gente vai abrir uma porta, a altura da maçaneta, o formato da maçaneta, tudo isso é pensado no ser humano. Então, tudo que nos envolve, todos os móveis, todos os ambientes, eles são pensados para o ser humano. Então, a gente tem que ter essa relação entre as medidas do nosso corpo e os móveis, os ambientes que a gente está projetando. E a ideia, né, é que um ambiente que esteja adequado ergonomicamente falando, ele não precise que as pessoas façam adaptações para poder utilizá-los ou que elas trabalhem em posturas erradas, né, por conta daquele espaço. Então, o princípio fundamental da ergonomia é que a gente consiga adequar o trabalho ao homem. E quando eu digo trabalho, é no sentido de qualquer atividade, né? A ergonomia ela acaba ficando muito ligada às questões de trabalho, né? Mas seria qualquer atividade, de uma casa, né? De qualquer ambiente. E dentro, né, da ergonomia, a gente vai adequar esse trabalho ao homem, né, ao ser humano, abrangendo as ciências biológicas, a ciência psicológica, antropometria, que são as medidas do nosso corpo, fisiológica, que é como o nosso corpo funciona, né? Além dos princípios de engenharia e arquitetura. Então, a gente precisa observar no nosso dia a dia como tudo está relacionado com o nosso corpo. Algumas coisas, né, são tão corriqueiras que a gente acaba não prestando tanta atenção, né, em como aquilo foi pensado para a gente. Mas, né, tudo é pensado dessa forma, principalmente a partir da industrialização, né? E até antes disso, a gente vai falar um pouquinho dessa questão histórica também, onde a gente tinha as coisas mais artesanais, né? Até mesmo as roupas, os sapatos, eles eram feitos para aquela pessoa em específico, né? Depois, com a industrialização, precisou-se pensar de uma maneira desses produtos servirem para uma grande quantidade de pessoas. Então, tudo, né? Desde a nossa roupa, nossos calçados, tudo que a gente usa tem relação com as medidas do nosso corpo. Então, a ergonomia, ela traz, né, vários fatores ali junto a ela. Por quê? Quando a gente tem lá um ambiente de trabalho, e esse ambiente ele precisa ser adequado ergonomicamente, muitas vezes essa adequação ela vai ter um certo custo, né? Então, o dono de uma fábrica, por exemplo, que ele precisa adequar a sua fábrica ergonomicamente, ele não fica muito feliz com isso, né? Tanto que quando a NR17 ela foi criada, que é a nossa norma de ergonomia, e depois ela foi sendo ampliada com o passar do tempo, todas as vezes as grandes empresas, né, os donos das empresas, eles ficavam revoltados com as mudanças que eles iam ter que fazer nas suas empresas. Porém, eles não enxergavam no sentido que aquele gasto que eles teriam com ergonomia aumentaria a produtividade da sua empresa. Né? Então, os trabalhadores teriam mais segurança para realizar determinadas atividades, ele, né, consequentemente, não teria tantos trabalhadores que se acidentassem, que estariam fora, né, por um período de serviço. Com isso, a qualidade do produto se torna melhor, a pessoa ela está mais confortável naquele ambiente, né? Então, por mais que ele tenha esse custo, esse gasto inicial, isso se reflete com o passar do tempo na produtividade, na qualidade daquilo que ele está produzindo, né? Então, quando a empresa ela reduz os fatores de risco ergonômico, ela acaba diminuindo ali em torno de 1/3 dos custos que podem acontecer por lesões musculoesqueléticas, né? Em alguns casos, o ganho da empresa pode ser 20 vezes maior, porque as pessoas acabam errando menos, produzindo mais, e isso faz com que as empresas tenham um lucro maior. Então, ela tem esse gasto, esse custo inicial,
mas no futuro, né, em longo prazo, ela tem esse retorno e acaba tendo um lucro cada vez maior. Então, o que seria ergonomia, né? Ergonomia são as regras, as normas do trabalho, tá? Das atividades, dos serviços. Então, é uma ciência que lida com as condições do trabalho. Então, essas condições do trabalho, elas consideram o envolvimento das pessoas, né, que vão realizar certas atividades e os mecanismos que permitem a sua execução. Então, se a gente pegar lá um escritório de arquitetura, o arquiteto, né, o que ele precisa para executar a sua tarefa? Ele vai precisar de uma cadeira, ele vai precisar de uma mesa, ele vai precisar de um computador, ele vai precisar de de todos os componentes ligados ao computador, né, o mouse, e, né, talvez ali alguns outros itens, né, que podem ser adicionados. Mas basicamente ele precisa disso, né? Então ele precisa da cadeira, da mesa, do computador. No computador, ele tem também os softwares que ele vai utilizar. Isso também está ligado à ergonomia. A gente tem essa questão da interface do software, né, dela ser simples da gente entender ou não, né? Isso também está ligado com a ergonomia, porque a ergonomia também vai nessa questão da nossa mente, né? Então, por exemplo, quando a gente abre o SketchUp, é muito mais simples de entender como que a gente trabalha nesse software do que quando a gente abre o Revit, né? Pode ser que depois, quando eu aprendo, eu tenha mais facilidade em um do que o outro, mas a interface ali, quando eu abro os dois, é muito mais simples eu entender o SketchUp do que eu entender o Revit, né? Então, a ergonomia ela chega até esse ponto. Ela vai ter relação também com uma parte de estresse, né? Com horários de trabalho, que daí a gente já vai, né? Vai deixar isso um pouquinho de lado, que já vai muito fora das nossas questões. Mas só para vocês saberem o quanto a ergonomia envolve no ambiente de trabalho, tá? Então, ela vai desde do posto de trabalho, né, até essas questões psicológicas, né, das cargas de trabalho, dos intervalos que tem que ter obrigatoriamente, de almoço, de lanches e tudo mais. Tá? Então, ela envolve, né, toda essa questão. E aí é necessário, né, a gente considerar o mobiliário que essa pessoa vai utilizar para trabalhar, quais as ferramentas, qual o ambiente, né? Além dos aspectos psicossociais que são contidos na realização de um trabalho. Então, voltando lá no exemplo do escritório de arquitetura. Então, de mobiliário, né? O arquiteto vai precisar ali da sua mesa e da sua cadeira. Né, nessa mesa ele pode ter ali algumas gavetas, pode ter uma estante, né? Outras coisas que complementam. Ferramenta de trabalho, né? Computador, daí, com todos os seus utensílios, né? Ali o mouse, uma impressora, assim por diante. Ele também pode usar papel, né? Então, vou ter ali as ferramentas. O ambiente desse escritório, né, deve ser um ambiente bem iluminado, de preferência um ambiente claro, que seja agradável, que tenha uma temperatura agradável, uma boa iluminação, um bom conforto acústico, né? Então é aí que a gente vai trazendo os outros pontos relacionados ao conforto, que não tem como eles não fazerem parte da ergonomia, né? E a questão dos aspectos psicossociais. Então, a maneira como eu trabalho, né? Geralmente nos escritórios de arquitetura, a gente tem um ambiente um pouco mais descontraído, né? Então, a gente muitas vezes tem grandes mesas onde sentam várias pessoas para trabalhar. E essa relação social é algo que também é estudado na ergonomia. A gente precisa ter essa socialização nos ambientes de trabalho. A gente trabalhar lá sozinho, fechadinho num espaço, não é interessante, né? Então, tudo isso está relacionado com a ergonomia. Então, a ideia é que a ergonomia ela traga mais qualidade de vida
para as pessoas, né? E que ela possa abranger toda a nossa população. Tá? Então, seja no ambiente de trabalho ou seja também num ambiente ali de uma casa, né? Então, quando a gente vai fazer uma comida, a gente tem ali, né, todo o mobiliário, as ferramentas que a gente precisa para isso, e elas também são pensadas ergonomicamente. Então, eu preciso ter a pia, eu preciso de uma área de preparo, eu preciso ter o fogão, e aí eu preciso ter as facas, né, todos os utensílios, panelas, travessas, e elas também são pensadas, né, no ser humano. E assim eu vou conseguir ali fazer a minha tarefa. E além disso, né, eu preciso pensar no espaço que essa pessoa precisa. Então, que espaço eu preciso ter atrás da bancada? Qual que é a altura dessa bancada, a altura do fogão, a altura da pia, assim por diante, tá? Então, a ideia é adaptar todos os tipos de ambientes que a gente tem ao ser humano. Então, a ergonomia, ela estuda vários aspectos, né? Então, por exemplo, que postura que a pessoa vai realizar aquela atividade. Então, se a gente pegar as atividades de casa, né? Uma atividade de descanso, né? Atividade de dormir, por exemplo, a gente vai utilizar a postura deitada. A atividade de refeição, a gente geralmente utiliza uma postura sentada. Né? A atividade de lavar a louça, a gente utiliza uma postura em pé. Né? Os movimentos corporais que a gente vai fazer. Então, lá na cozinha, eu tenho armários altos, que as pessoas precisam alcançar lá em cima. Eu tenho gavetas baixas, que as pessoas vão precisar agachar para utilizar essas gavetas. Eu vou ter lá as portas que precisam ser abertas, elas são de abrir ou elas são de correr. Que movimentos as pessoas vão fazer para que elas consigam utilizar aquele espaço? Aí a gente tem os fatores ambientais, né, que são essas questões relacionadas ao restante do conforto, que é a parte térmica, a parte acústica e a parte de iluminação. A iluminação tanto natural quanto artificial. Tem a questão das informações que são passadas para as pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente chega num ambiente novo, né? A primeira vez que vocês foram lá no Sesumar, por exemplo, a gente precisa de informações para a gente conseguir se encontrar, né, nesses ambientes. Então, a gente precisa saber qual que é o bloco 10, qual que é o bloco 7, né? E qual é a sala tal. Então, isso tem que ser pensado ali numa certa ordem para que a gente consiga se encontrar, né? Hoje em dia, muito mais fácil, porque a gente já está familiarizado, né, com o espaço, mas a informação é muito importante. E o cargo que eu estou exercendo, a tarefa que eu estou exercendo, né, também tem relação, né, com essa questão da ergonomia. Então, a gente analisando todos esses aspectos, a gente consegue projetar ambientes mais seguros, ambientes mais saudáveis, confortáveis e, o mais importante, que eles sejam ambientes eficientes. Então, a ergonomia, ela vai ser baseada em várias áreas científicas, né? Então, ela é uma ciência multidisciplinar. Então, aqui, né, só para vocês terem uma ideia do que pode envolver, né, essas questões ergonômicas. Então, a gente tem lá, né, questões da vida, né? Então, medicina do trabalho, fisiologia, né, um pouco de psicologia. Então, isso aqui está relacionado com o indivíduo em si. Tem questões coletivas, que são as ciências humanas, né? Psicologia, linguística, sociologia, né? As ciências sociais aí entra aqui, com sociotécnica, estratégias, né? Parte de organização, parte de riscos, né? Ciências técnicas, então medicina do trabalho, higiene industrial e segurança do trabalho. Então, a ergonomia ela vai envolvendo ali muitas ciências. Então, por mais que ela seja uma disciplina autônoma, ela não vive sem ser nutrida dessas várias outras disciplinas, né? Então, por isso que ela tem esse aspecto interdisciplinar. E é por isso daí também que várias profissões podem trabalhar com essa ciência que é a ergonomia.
Então, a ergonomia, se a gente for parar para pensar, né, na sua contextualização histórica, ela nasce informalmente desde lá do homem primitivo. Então, o homem primitivo, ele começa, né, a criar os seus próprios objetos, né, os objetos para sua sobrevivência. E como que ele cria esses objetos? Ele vai utilizando a intuição criativa dele e o bom senso que ele tem. Então, se ele vai fazer lá uma ferramenta para ele utilizar, né? Que ele vai utilizar lá um pedaço de madeira da árvore, uma pedra, ele não vai fazer algo que ele não consegue erguer, né? O peso da ferramenta que ele vai fazer precisa estar de acordo com o que ele consegue levantar. Então, pode ser que ele tenha feito lá alguma ferramenta, daí ele não conseguiu utilizar, e aí ele foi aprimorando, e aí ele tinha que pensar em ferramentas que dessem a pega da mão dele, e assim ele foi, né, criando ali os seus objetos através da sua intuição e com certeza, né, através de erros e acertos. Então, desde essa época, o homem ele já pensava, né, em desenvolver objetos que estivessem relacionados às dimensões do seu corpo. Depois, na Idade Média, né, a gente já tem um marco ali, né, na criação, porque já começam a ter alguns avanços tecnológicos, né, novas tecnologias, novos materiais. É uma época de pré-industrialização, onde começa a ter o conceito da produção em série. Porque até esse período, a gente ainda tem, como eu tinha falado lá no começo, aquele produto sendo feito para aquela determinada pessoa, né? Então, aquela roupa, ela era feita para aquela pessoa, aquele sapato era feito para aquela pessoa, assim por diante. E aqui começa a surgir, né, na Idade Média, esse conceito de fazer uma produção em série. E aí, essa ergonomia ela nasce oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Tá? Na Primeira Guerra Mundial, já se começa a pensar um pouco em ergonomia no sentido de conseguir produzir armamentos que fossem mais fáceis de serem utilizados pelo ser humano. Só que na Segunda Guerra Mundial, eles começam a perceber vários problemas entre o homem e a máquina. E aí a ergonomia, ela surge ali de um grupo de pessoas que buscam solucionar essa relação do homem com a máquina, né? Então, principalmente daí no caso dos equipamentos militares. E ficou muito evidente na Segunda Guerra Mundial algumas incompatibilidades entre, né, o ser humano e a máquina, né? Porque muitos aparelhos não estavam adaptados às características humanas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não sei quantos aviões caíram lá na Segunda Guerra Mundial e não foi porque alguém, né, derrubou o avião. Foi porque o piloto ele se confundia com alguns comandos que ele tinha ali no avião, né, que não era ergonômico, não era bem pensado, ele se confundia e ele mesmo derrubava o avião. Então, por isso que surgiram esses estudos para solucionar esses problemas entre o homem e a máquina, tá? Porque foram acontecendo esses acidentes e aí foi se percebendo, né, que tinha alguma coisa de errado, que vários aviões caíram da mesma forma, então eles começaram a se questionar ali o que né, fazia com que esses pilotos derrubassem os aviões. E aí era algum comando lá, que eu não vou saber o nome, que era parecido, né? Ele ia fazer alguma coisa lá que não era para descer e ele acabava derrubando o avião. Então, nesse sentido, começa a surgir esses estudos aí relacionados à ergonomia. Então, a gente tem, né, todos esses períodos. Então, a gente tem lá, né, a atividade predatória, né, o homem pré-histórico lá, que ele começa a desenvolver os seus objetos. Depois a gente vai para a agricultura e o pastoreio, né? O homem sempre foi desenvolvendo os seus objetos de acordo com as suas necessidades. Depois tem um período ali do artesanato, né, onde as pessoas já têm o comércio, mas elas fazem as coisas muito feitas ali por encomenda, né?
E depois, com a atividade industrial, a gente começa a ter a produção em série. Então, a Revolução Industrial, ela, né, começam a aparecer as máquinas, né, como a máquina de fiar, por exemplo, na Inglaterra, e aí começa a surgir, né, o capital, o trabalho. Então, a máquina a vapor, né, surge nesse período, transformando totalmente a maneira de produzir. Só que daí, o que acontece, né? Com a Revolução Industrial, a gente começa a ter essa grande produção em série, e aí as pessoas ficam muito empolgadas, né? Então, os galpões, os estábulos, os armazéns, eles foram transformados em fábricas. E aí as pessoas queriam produzir o máximo possível e enchiam essas fábricas de máquinas, enchiam de trabalhadores, e nesse período a gente não tinha nenhuma restrição em relação à saúde do trabalhador. Então o trabalhador ele ficava exposto ali a calor, né, a gases, a poeira, né, e ele trabalhava ali naquela situação e não tinha nada, né, que restringisse o trabalho dele. Então a gente tinha ali fábricas sujas, barulhentas, perigosas e escuras, né? E trabalhavam homens, mulheres, crianças, e as jornadas de trabalho eram até de 16 horas, não tinham férias, né? Então a gente não tinha nenhum direito para esses trabalhadores. As pessoas trabalhavam sem nenhuma proteção, as máquinas não tinham nenhuma proteção, muitas coisas eram improvisadas, então aconteciam inúmeros acidentes, né? E as pessoas elas começaram a ficar muito estressadas pelo tanto de tempo que elas trabalhavam. E aí a gente começa, né, a ter aí sérios problemas relacionados ao trabalho. Né? Como a gente vê nessa imagem, né? Os dois menininhos ali trabalhando, né? Um tá descalço, sem nenhuma supervisão. Então, é um período bem complicado, onde as pessoas começam, né, a ter ali as doenças relacionadas ao trabalho. E aí, com essa questão, né, do trabalho em si, surge a primeira sociedade de ergonomia, em 1949, né, onde é a primeira vez que se usa esse termo de ergonomia, né, e aí formam essa sociedade para estudar os seres humanos no seu ambiente de trabalho. Nos anos seguintes, né, foram surgindo conferências, publicações, laboratórios, empresas de consultoria, e depois começam a surgir revistas, né, outras sociedades em diversos países, inclusive no Brasil a gente tem, né, a Associação Brasileira de Ergonomia, que é a Bergo, tem a Associação Internacional de Ergonomia também. Então isso tudo surge ali nos anos de 1950. Então, ao longo desses anos, né, o objeto da ergonomia ele foi sendo modificado. Então, objetos em relação à parte militar, parte industrial, todos os nossos produtos de consumo, os softwares, né? Então, há uma necessidade de uma interação maior desses objetos com as pessoas. Então, por exemplo, né? Antigamente, como que se desenvolvia lá um posto de trabalho? Então, aqui um exemplozinho. Então, a gente tinha um projeto, né, de uma máquina. Então, esse era o projetinho que não estava considerando em nada o ser humano. Então, ele precisava, né, fazer lá um tipo de um carrinho, e esse carrinho precisava ter um lugar para sentar e um lugar para ter o motor. Como ele pensava um projeto da máquina sem considerar o homem, ele tinha como resultado um posto de trabalho deficiente e desconfortável para o ser humano. E isso aqui, né, faz com que as pessoas sejam menos produtivas, né, trabalhem menos, do que quando a gente faz um projeto com desenvolvimento ergonômico. Então, o desenvolvimento ergonômico do posto de trabalho, a gente vai analisar todas as funções, as necessidades do homem.
Então, vejam, né, como o formato do carrinho já mudou aqui dentro, né, de acordo com as medidas do corpo humano, com as necessidades do homem, e isso resulta num posto de trabalho mais eficiente e mais confortável. Então, nos nossos projetos, a gente sempre vai analisar quais as funções e as necessidades humanas. Então, a gente projetando espaços desenvolvidos, né, ergonomicamente, a gente vai ter como resultado o espaço construído também ergonômico e confortável e eficiente. Aqui, por exemplo, né, a gente foi tendo ali o desenvolvimento no mundo do trabalho, né, de várias tecnologias. Então, a gente, né, tinha lá, por exemplo, a máquina de escrever. Quem já tentou, né, digitar ali na máquina de escrever, né, que nem é digitar, né, datilografar, imagina, né, gente, a força que tem que fazer para apertar uma tecla dessa, né, diferente da nossa teclazinha aqui do teclado, que é tão molinha, há uma, né, ali uma mudança muito grande em questão de ergonomia. É claro que o notebook ele não é o melhor exemplo, né, de ergonomia, porque ele não fica, ou você, né, se você ergue a tela no tamanho que você precisaria, o teclado fica muito alto. Então, ele é prático, né, mas ele tem os seus problemas ergonômicos para o trabalho do dia a dia. O homem, ele também, né, tinha lá a carroça, daí ele foi desenvolvendo, né, para o carro, e aí a gente vai chegando, né, nos carros de hoje. O fogão, né, a gente tinha lá o fogão a lenha, tem bastante gente que tem um fogão a lenha em casa, mas não é um fogão que usa no dia a dia, né? Imagina, todo dia você ter que ir lá, pegar a lenha, acender o fogão, e tudo mais, né? Tá facinho, né? Só virar o botãozinho lá na estrelinha, né? Já liga o fogo. Aí a gente tem aqui na questão da agricultura, né? Então o arado lá se desenvolveu e virou as máquinas que a gente tem hoje, né? Que são super confortáveis, com ar-condicionado, com uma ótima suspensão para o trabalhador não sentir tanto, né? O trator ali no caso, né, nos tratores de um modo geral, né, não sentir tanto a movimentação. Então, a evolução ali da ergonomia, né, da maneira como as coisas se adaptam ao homem é enorme e cada vez mais, né? E a gente foi desenvolvendo, né, essa relação do homem com a máquina. Então, não preciso nem falar nada, né, sobre a nossa relação com o celular. Quem está com o celular na mão aí enquanto eu estou dando aula? Que não está assistindo a aula pelo celular. Então, a gente, né, criou essa relação que parece que o celular já é parte do nosso corpo, né? Parece que se a gente esquece o celular em casa e sai, a gente esqueceu um membro do corpo em casa, né? Então, a gente acabou gerando uma relação muito grande entre o homem e a máquina, né? Aqui, o carro também, como eu já tinha comentado, né? Hoje os carros, tem carro que praticamente conversa com você, né? Então, a gente tem essa relação com o computador também, e cada vez mais, né? Olha só, hoje mesmo estou dando aula aqui, né? Pelo meu computador para vocês, e as nossas relações são cada vez maiores, né? E com as máquinas. E a gente tem nas fábricas os robôs também, então essa relação, essa interação é cada vez maior e ela está muito relacionada com as questões ergonômicas, né? Os sistemas que a gente utiliza no celular, no computador, tem toda essa questão da interface, da facilidade, da gente entender melhor o sistema. Tanto que quando a gente tem lá, a gente trabalha no sistema do iPhone, daí a gente pega depois um Samsung, né, ou outros sistemas, a gente às vezes tem dificuldade, porque a gente se acostuma com aquela interface, com aquela maneira. Então, tudo isso está relacionado às condições do nosso corpo. Hoje em dia, né, a gente tem os nossos fabricantes cada vez mais distantes dos compradores, que é aquilo que eu falei, né? Antes, quando a gente tinha lá a questão do artesanato, quem estava fabricando o projeto estava diretamente ligado a quem ia comprar.
Hoje em dia, né, a sua ligação com o dono da fábrica é zero, né? Então, se você vai comprar um tênis, você não faz nem ideia de quem é o dono daquela fábrica que produziu o seu tênis. Você vai lá numa loja e vai comprar esse tênis que foi fabricado, não sei onde, às vezes nem foi fabricado no país que você está. Então, a gente tem cada vez mais essa grande distância entre o fabricante e o comprador. E para produzir qualquer tipo de produto, a gente tem que conhecer as características e as necessidades dos nossos compradores, né? Então, sexo, idade, características físicas e mentais e preferências. Então, é claro que um brinquedo para uma criança, como está aí nessa imagem, ele vai ser todo colorido, né, chamativo, porque ele precisa chamar a atenção da criança. Um objeto já voltado para um adulto, ele já não vai ser tão colorido, né? Vai ter outros tipos de atrativos. E a mesma coisa a gente pode buscar lá na nossa arquitetura. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai desenvolver um projeto para o nosso cliente é o quê? Conhecer o nosso cliente. Então, quem é esse cliente? O que ele faz da vida dele? Como é o dia a dia? Né? Se eu vou fazer, seja um projeto, o projeto em si, né? Ou um projeto de interiores, ou um projeto arquitetônico, seja de uma casa, seja de um ambiente de trabalho, eu preciso entender quem é meu cliente, quem é meu usuário, o que vai ser feito dentro desse local. Se eu vou projetar um móvel, eu preciso saber também para quem é, qual a função e tudo mais. Então, a ergonomia, a ideia é ela ir aperfeiçoando todos os objetos criados pelo homem. E para que cada vez mais esses objetos, esses ambientes, eles estejam adaptados às características humanas. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns utensílios, né, que foram evoluindo com o passar do tempo. Então, a máquina de cortar tecidos elétrica. Então, a máquina primeira aqui, ela tinha o botãozinho, né, para fazer ela funcionar aqui atrás. Então, a pessoa ela precisava acionar a máquina com o dedinho, né, que é o nosso dedo menor e mais fraco. Então, isso gerava ali um desconforto para quem usar essa máquina. Depois evoluiu lá, e aí a gente tem o botão agora ó, aqui em cima, utilizando o dedão, que é um dedo bem mais forte, né? E muito mais confortável ali para o movimento que vai ser feito. Até mesmo uma pazinha de mão, olha só, ela pode ficar mais ergonômica do que a pazinha comum. Aqui a serra manual, né? Quando você vai serrar alguma coisa, nesse primeiro exemplo, né? A pessoa ficava com a mão em posições diferentes, né? Então, essa posição das mãos iguais é bem mais interessante. Então, a gente consegue ir adaptando tudo ao ser humano. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer com a arquitetura. Olha, né, o quanto evoluiu tudo que a gente tem dentro da nossa casa, o mobiliário, sempre trazendo cada vez mais conforto para as nossas edificações. Então, os objetivos principais da ergonomia é que a gente tenha o mínimo de acidentes de trabalho. E aqui, quando a gente fala acidente de trabalho, a gente pode pensar em coisas, acidentezinhos bestas do dia a dia. Então, se eu não tenho, às vezes, um espaço adequado para passar na minha casa entre algum móvel, eu posso acabar batendo o meu braço. Às vezes a gente bate o braço lá na porta, né? Porque está um espaço muito apertado. Então, desde esses pequenos acidentes, né, até os grandes acidentes nos ambientes de trabalho. Nos ambientes de trabalho também reduzir o custo, né, de trabalhadores que ficam incapacitados, trazer conforto, saúde e bem-estar para os nossos usuários, melhorar, né, a qualidade do trabalho, diminuir o absenteísmo, que é quando as pessoas faltam no trabalho por conta de algo que foi gerado no próprio trabalho, aplicar as normas, né, existentes em relação à ergonomia e aumento da produção. Então, a questão do aumento da produção, a gente pode pensar até na nossa casa. Se a gente tem uma cozinha bem organizada, em que
a gente tem lá, né, o fogão, a pia e a geladeira em posições estratégicas, com os utensílios nos lugares corretos, né? Se a gente projeta uma cozinha legal, isso nos ajuda muito a fazer ali o alimento daquele dia, né? Ou até mesmo nas tarefas ali de lavar louça, enxugar, de guardar, assim por diante. Então, quando a gente vai pensar em ergonomia, geralmente, né, por mais que a gente esteja fazendo o projeto de uma casa lá, né, eu tenho ali geralmente uma família que mora ali dentro, né, ou no caso, né, da ergonomia mais abrangente, eu vou projetar equipamentos ou tarefas para um uso coletivo. Então, a gente tem muitas diferenças, né, entre os indivíduos da nossa população. E a gente não consegue ali atender 100% da população. Então, geralmente, a gente atende ali 90% da população. Por quê? A gente tem as pessoas que são muito grandes e algumas pessoas que são muito pequenas. Então, esses 5% que são muito grandes e os 5% que são muito pequenos, que são os extremos, né? A gente muitas vezes não consegue fazer com que tudo se adapte a todo mundo, né? Então, é necessário para essas pessoas, né, realizar projetos específicos para elas. Tá? Então, a gente tenta abranger ao máximo possível de pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Em alguns ambientes a gente não consegue, e aí a gente acaba tendo que deixar 10% da população de fora. Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes para vocês numa próxima aula, né? Como que a gente faz essa escolha ali desses 90% da população. Então, a ergonomia, ela vai estudar o comportamento humano, né, e outros fatores para que a gente projete os sistemas de trabalho, né, e a gente pode sintetizar ela em alguns elementos. Então, em relação ao homem, o que a gente vai estudar, né? Quais são as características físicas do ser humano? Quais são as características fisiológicas? Como que funciona o nosso corpo? As características biomecânicas, como acontecem os movimentos do nosso corpo? A antropometria, que são as medidas, a parte psicológica, a parte social, a influência de sexo e idade, tá? Porque isso também vai ter relação em relação à estatura, né? Em relação a, no caso da idade, né? Um idoso tem um pouco mais de dificuldade para realizar uma atividade, tudo mais. A gente vai também, né, ter a questão do equipamento. Então, que equipamento, né? Que ferramenta, que mobiliário que vai ser utilizado para realizar aquela atividade. Então, o que esse homem precisa, né, para que ele de ajuda, né, para que ele realize ali o seu trabalho, a sua atividade daquele espaço. A gente também tem a questão do ambiente que envolve o ser humano. Então, durante a realização do trabalho dele, quais são as condições térmicas, quais são as condições de ruído, quais são as cores, né? Alguns trabalhos eles geram vibração, então que tipo de vibração que a gente tem. Também a questão da informação, que é relacionada à questão da comunicação entre os elementos de um sistema, a maneira de transmitir informações, processamentos, tomadas de decisões. Aí tem a questão da organização, né? Como são organizados os elementos do sistema produtivo, né? Aqui não entra tanto na nossa área, mas está ligado à ergonomia, que são os horários, compatibilidade fisiológica, os turnos, períodos de trabalho, formação de equipes, né? Entra toda a parte das pessoas que trabalham, às vezes, no período da noite, ou que precisam revezar, trabalhando em períodos diferentes durante os dias, né? E também as consequências do trabalho. Então, tarefas de inspeção, estudos de erros, acidentes, né? Gasto energético que a pessoa vai ter, se ela ficou cansada, se ela ficou fadigada, se ela, né, teve muito estresse. Então, isso tudo pode gerar problemas de saúde, isso tudo está relacionado às questões ergonômicas.
E aí, então, a ergonomia ela pode ser classificada em 4 tipos de atuação. Aqui entra, né, onde a gente vai ter a nossa atuação, que é a concepção, né? Então, é a fase inicial lá do projeto, onde a gente tem as alternativas de projeto, onde a gente vai examinar essas alternativas e vai ver qual é a melhor forma de realizar aquela atividade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma bancada de trabalho alta. Então, essa pessoa ela pode tanto trabalhar em pé, quanto também trabalhar sentada. Tá vendo ali atrás o tracejadinho? Então, é uma bancada interessante, né? Esse revezamento de em pé e sentado é legal. Porém, né, para essa pessoa utilizar essa bancada sentada, ela precisa ter um apoio para os pés. O banco precisa ser ajustável, né? Aqui tem a questão da altura, as prateleiras aqui, né, precisam ser alcançadas tanto pela pessoa quando a pessoa está em pé. Aqui eu tenho, né, a zona de atividade em pé, então que espaço essa pessoa ocupa aqui. A profundidade da mesa não pode ser muito grande, senão a pessoa não alcança essa prateleira que está aqui. A luminária, a altura dessa luminária para não atrapalhar, né? Então, tudo isso está relacionado à minha concepção na parte de ergonomia. Aí tem uma outra área de atuação, que é a área de correção. Quando já tem uma situação, ela já é existente, e eu preciso solucionar os problemas daquele ambiente. Então, aí eu vou ter que redesenhar, substituir mobiliários, né? Ver o que tem de errado e ver de que maneira isso pode ser feito melhor, né, para adaptar melhor o ambiente ao homem, e assim eu vou desenvolvendo o meu projeto para fazer essas melhorias. Depois já entra aqui uma parte mais do ergonomista que trabalha dentro da empresa, né, que é a ergonomia de conscientização. Que acontece? Muitas vezes a gente projeta, né, faz um projeto perfeito de um posto de trabalho, e aí a pessoa que vai usar o posto de trabalho, ela não usa de maneira correta. Então, eu preciso ter alguém, né, que vá instruir essas pessoas para que ela utilize da melhor maneira possível as ferramentas que ela tem. Então, esse ergonomista ele vai atuar ali conscientizando esses operários, né, por meio de cursos, recomendações técnicas, então uma forma de ensinar a trabalhar de maneira confortável. E, por fim, a outra parte é a ergonomia de participação, que é quando a gente envolve o usuário na solução de problemas ergonômicos, né? E essa parte de ergonomia de participação, ela pode estar relacionada também lá na ergonomia de concepção, lá na ergonomia de correção, né? Então, a gente envolve o trabalhador na busca da solução do problema, né? Buscando com ele ali como que a gente pode melhorar, né? E buscando daí essa concepção ou essa correção do espaço. E aí a gente também tem, né, 3 domínios de especialização na área de ergonomia. A primeira delas é a ergonomia física, né, onde a gente estuda a anatomia humana, as medidas do corpo, né, a parte da fisiologia, biomecânica e a sua relação com as atividades físicas, né, que seria estudar ali a postura no trabalho, o manuseio dos materiais. E ali que entra, né, a nossa parte. Tá? O arquiteto ele atua aqui na ergonomia física. Tá? Então, projetando o mobiliário e tudo mais. Mas aí a gente tem as outras áreas de atuação, que seriam a ergonomia cognitiva, né? Desculpa, de especialização, a ergonomia cognitiva, que é em relação à carga mental, processos mentais, interação entre o homem e o sistema, né? Então, estuda ali a carga mental do trabalho, tomada de decisões, interação homem-computador, estresse humano. Então, aqui não está relacionado aos fatores que a gente aplica de ergonomia de um modo geral na arquitetura. E a última parte, né, de especialização é a organizacional, que é o ergonomista que vai organizar ali as regras, os processos, a maneira como o trabalho vai acontecer.
né, organizar o tempo de trabalho, os trabalhos em grupo, projetos participativos. Então, o arquiteto ele está nessa primeira especialização aqui, que é a ergonomia física, tá? Que é o posto de trabalho, o mobiliário, o espaço. E hoje a gente tem uma explosão, né, da demanda da ergonomia em várias áreas, né, de atuação. Então, tem várias empresas, né, que solicitam essas consultorias, criam esses cargos para os ergonomistas nos seus organogramas, né? Então, nessa parte física, né, o arquiteto ele pode ter a sua atuação, ou se também quiser trabalhar como ergonomista, pode fazer uma especialização, né, e trabalhar com essas outras áreas também. No Brasil, a gente tem poucos profissionais nesse ramo, né? A demanda é maior do que os profissionais disponíveis no mercado, com uma boa formação e um bom treinamento. Então, aqui tem algumas razões, né, para esse quadro. Então, a gente tem muito o que é chamado de voodoo ergonomics, né, que seria uma criação de uma solução muito ilusória, né? Então, pessoas que vão lá e querem resolver o problema e só dão uma maquiada no problema, né? Então, isso fez com que vários projetos fossem elaborados por pessoas que não tinham uma competência, né? Tanto que as associações de ergonomia, principalmente a Associação Internacional de Ergonomia, ela coloca que deveria ter uma certificação profissional para que a gente atuasse, né, como ergonomista, que é igual quando a gente trabalha com engenharia de segurança do trabalho. Não sei se vocês sabem, né, mas o arquiteto ele pode trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho, mas só se ele tiver a especialização. Então, se eu entrar lá no meu CAL, eu não consigo fazer um RRT de engenharia de segurança do trabalho, mas se eu fizer a especialização, daí o CAL libera para mim. Então, a ideia é que o ergonomista tivesse essa mesma restrição. A ergonomia também, ela, né, mostra que a gente consegue executar satisfatoriamente as nossas tarefas quando ela é aplicada. Então, a gente percebe isso na nossa vida, né? Então, quando a gente, né, opera ali o carro, o computador, a TV, o telefone, o celular, né? A gente percebe essa grande relação nossa com a ergonomia. Então, a gente, né, tem muita questão ali do senso comum, né, daquilo que para todo mundo tem ali o mesmo significado. Então, coisas que a gente vai muitas vezes aprendendo conforme a gente vai crescendo, e algumas coisas são do nosso instinto mesmo, né? Então, se a gente vê lá o registro de uma torneira, a gente já tem o instinto de girar ela sempre para o mesmo lado. Se a gente vai colocar uma chave na maçaneta, né? A não ser que a gente já tenha percebido que tem que colocar a chave, né, com os dentinhos para cima, mas o nosso primeiro instinto é colocar ela com os dentinhos para baixo. Então, tem coisas ali do nosso dia a dia que são naturais do nosso corpo, ou que a gente vai criando essa naturalidade com o passar do tempo. E muitos responsáveis pelas empresas, eles começam a enxergar que a ergonomia é a maneira certa de fazer as coisas, né? Então, é a maneira mais adequada, né, da gente chegar aos nossos objetivos. E, finalmente, a gente ainda tem pouca documentação em relação à ergonomia, né? Mas a gente percebe que tudo aquilo que é feito, né, a avaliação em relação aos resultados das ações ergonômicas, a gente tem avaliações muito positivas. Então, isso faz com que a gente tenha essa demanda aí por esse profissional, por né, esse profissional que pode ser de diversas áreas, atuando dentro das empresas. Bom, gente, então, hoje eu queria que vocês, né, tivessem esse parâmetro mais geral aí do que são, né, essas questões ergonômicas, para que a gente vá agora, né, afunilando um pouco mais esse conteúdo, mas que vocês saibam, né, de uma maneira geral, tudo que abrange aí
nessa questão de ergonomia. E aí, depois a gente vai chegando ali mais perto da atuação do arquiteto. Mas já deu para ver, né, que dentro das áreas de ergonomia, onde a gente se encaixa, né, onde vem esse posicionamento do arquiteto. Vocês têm alguma pergunta ou alguma colocação? É para que dia o negócio da cadeira, professor? O negócio da cadeira lá para o final do bimestre, vai ser a entrega final lá. Ah, então eu tenho bastante tempo para deixar por última hora. Isso, tem bastante tempo para se atrasar. É. Ai, ai, esses arquitetos não tem jeito, né? Precisa de pressão, né, para produzir. Não tem nada assim, não tem nada melhor que um prazo para que a nossa criatividade, né, vir à tona. Deixa eu parar a gravação aqui, então.